E salve, salve, seu mito. Hoje a gente vai estar desenhando o Midoriya de My Hero Academia. Desenho muito complexo porque além de ser semi-realismo e ter muito efeito também era uma comissão. Então hoje o vídeo conta com muita dica top e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então pra gente estar começando aqui, hoje vou pegar diversas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e tá respondendo elas aqui nesse vídeo. Então eu espero que seja divertido e te ajude. Quem gostar e quiser participar, mano, é só chegar no meu Instagram. E quando você ver a caixinha de pergunta lá, mano, você manda sua dúvida. Então vamos estar começando aqui com o João Kaique e com o JP Nunes. Ele me pediu uma dica de esboço e de encaixamento na folha. Então pra começar aqui, o esboço foi bem complicado, porque além de ser semi-realismo, também era metade do corpo. Então eu já comecei fazendo aquela decomposição básica em formas geométricas e começou detalhando aos poucos, começando o esboço sempre de uma forma bem clara e terminando de uma forma mais escura, pra deixar o traço mais limpo, mais preciso. Então a dica que eu posso tirar pra esboço, mano, é tipo, quando tiver muita parte do corpo, faz logo um geralzão. Do jeito que vocês estão vendo aí, eu fiz todo o esboço por forma geométrica de uma forma bem clara. E aqui é aquela parte que eu vou olhando pra referência, mano, e vou decompondo aos poucos, às vezes com caixa, círculo, às vezes cilindros. E depois eu venho em cima disso aqui dando os detalhes. Como você consegue observar aí que eu vou fazendo aos poucos, olhos, boca e esse tipo de coisa. Então é basicamente isso aí, mas se você quiser aprender mais, pô, se aprofundar nessa parte, eu vou estar deixando um método aqui embaixo na descrição. Da qual ele tem anatomia de pé, mão, tronco, corpo, perna, o que você precisar. E qualquer coisa, mano, é só tá falando comigo aqui no YouTube ou lá no Instagram. Tô sempre tentando responder qualquer dúvida. Já sobre a parte que ele pede sobre enquadramento, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. E quem quiser pegar essas dicas, mano, eu vou estar deixando o vídeo no final desse daqui, que é só clicar e assistir. Então com o nosso esboço do Midoriya, fã de Jojo finalizado, bora partir pra pintura. Começando aqui a pintura, mano, eu sempre resolvo começar pelos olhos. Não sei por que eu tenho essa mania. Aproveita dessa aí e comenta se você também faz. Porque agora eu vou estar pegando algumas perguntas, tipo a do Obanai Artes, Arte Samuka, CDF Animes, Caio Vitor, Arteduz 13 e muitos outros. Muito obrigado a todo mundo que participou. Então as perguntas que vocês me mandaram giravam em torno de como fazer pele, cabelo, como dar esse efeito mais semi-realista para os desenhos. Então deixa eu ver aqui como é que eu consigo explicar isso aqui pra vocês. O efeito semi-realista que vocês viram fazendo nesse desenho e diversos outros, ela é basicamente uma pintura feita com luz e sombra, da qual você tem que fazer algo que não tem linhas, porém tem que continuar com definição. E aí é onde vem essa parte de luz e sombra, porque ela que dá a definição, é ela que deixa os planos separados. Então uma dica que eu posso dar pra vocês, mano, tá fazendo isso de uma forma mais fácil e que funciona comigo, é você tá aplicando um tom de base, vindo trabalhando em cima dele a luz e a sombra. Como vocês conseguem ver, eu tô fazendo aqui nessa pele. A pele foi basicamente isso, eu apliquei lá um super soft, que eu acho que foi até o tom mais claro de pele. E aí eu fui em cima dele aplicando às vezes marrom, preto, canela, esse tipo de coisa, para deixar um tom mais escuro, dar aquela profundidade. Exemplo muito bom é essa parte aqui onde tá a boca dele, da qual a parte de baixo eu tentei deixar mais escuro, e essa parte onde fica o lábio dele fiz mais com os tons mais claros, sem forçar muito, e aplicando um pouco mais de branco em cima. E aí eu fui fazendo basicamente toda a pele, a parte dos olhos, que é um pouco mais funda no rosto. Eu fui aplicando um pouco mais, deixando um pouco mais escuro, aplicando mais marrom, preto, sépia, esse tipo de coisa. E aí passando pro cabelo, mano, o cabelo também foi algo bem fácil. Depois que eu passei o tom de base, e nesse caso aqui eu usei o verde esmeralda da Faber-Castell com lápis. Eu só vim nele aplicando a luz e a sombra, que no caso foi o preto e o branco. Isso é um processo que às vezes demora um pouco, isso é normal. Então a dica que eu posso te dar pra tu tá fazendo um cabelo parecido com esse do Midoriya é tu tá aplicando um tom de base. E essa parte onde são mais claras, tu vem forçando um pouco mais o lápis branco e um pouco mais os lápis verdes claros, vamos dizer assim. E se tu definir bem a parte escura e definir bem a parte clara, ela vai dar esse efeito semi-realista sem a menor dúvida. E você não tem ideia de como foi divertido e desafiador tá vendo esse desenho aqui. Porque além de ser um desafio sendo semi-realista, ele tinha muita parte pequena e detalhe. E tinha que combinar tudo isso com os raios e tipo a pintura semi-realista que tava embaixo. Mas de longe nada foi mais difícil do que fazer o braço. Porque ele tinha troca de cor, textura, efeito de raio, efeito de fumaça. Então ele deu muito trabalho e deu muita dor de cabeça, vocês não fazem ideia. Mas depois que entendi e aprendi o padrão como isso aqui funcionava, foi até que bem fácil e bem rápido. E pra quem tiver interesse em saber como foi começar essa partezinha super complexa, mano, foi primeiramente definindo os raios, desenhando o lugar que eles iam estar pra mim não passar com o lápis por cima. Aí depois vim aplicando uma base totalmente de amarelo, como vocês conseguem ver aí. E logo em seguida eu vim trabalhando com vermelho, marrom e preto. Que aí eu usei essas cores pra ficar fazendo essas texturas assim, que vocês conseguem ver aí. Vem fazendo também o poder dele. E sempre vim passando preto nas partes onde eram mais escuras, também pra dar aquela definição. E a dica que eu posso te dar aqui, mano, é tu não tá fazendo a fumaça. Não se preocupe com essa fumaça agora, porque a forma mais fácil e melhor se tá fazendo fumaça, mano, é tá usando a borracha elétrica. Ou então lápis borracha, ou então uma borracha cortada. Que é só tu vir removendo o pigmento que tu colocou, depois passa o lápis branco em cima e tá feito esse efeito.
Mas e aí, meu parceiro, eu comentei, pô, se tem mais alguém assistindo esse anime, principalmente essas partes que tá acontecendo agora, que tá muito da hora. Eu realmente tô esperando muito aparecer o Dark Midoriya, porque essa parte é uma parte que o Midoriya se revolta e ele fica muito forte. E com certeza eu vou estar trazendo outro dessa equipe, que eu já trouxe um. Então lembrando, quem tiver gostado do vídeo, gostado das dicas, quiser me apoiar aqui, pô, agora tem um Seja Membro, com vídeos exclusivos lá de como fazer uma fanart de forma muito fácil, ou então copiar e diversas outras coisas. E quem não puder me apoiar dessa forma, só deixa muito like aí que vai estar me ajudando demais a divulgação desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, se você quiser mais vídeos desse jeito, comenta rapadura que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado quem assistiu até aqui, que deixou o like, quem se inscreveu e é nóis.